Pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade aos nossos vídeos, nesse vídeo eu vou tratar dos conceitos de Estado e Cidadania e vou romper com o que eu tinha proposto no vídeo anterior, que seria a correção das questões do Enem, que eu apliquei para vocês na plataforma. Como eu observei que o acesso ao vídeo foi mínimo, ínfimo, então eu pensei que não haveria problema de estar pulando 1, 2 semanas para realizar essa correção. E eu considero esses dois conceitos bastante importantes para contribuir na argumentação para possíveis temas da redação do Enem e para a resolução de questões do Enem também. Afinal, a gente não aprende sobre política, conceitos de política e cidadania apenas nas lives da Anitta, né? Para início de conversa, o Estado não é uma abstração. O Estado ele é formado por cidadãos que são membros de uma sociedade e que ocupam postos por meio, através de eleição, indicação ou ainda hereditariedade, no caso de regimes monárquicos e outros semelhantes. Ele é também formado por funcionários que são profissionais que se encarregam das diversas atividades que são realizadas pelo Estado. E aí a gente pode incluir aí médicos, professores, advogados, concursados, e aí tem os militares, os ministros, por exemplo, o ministro do Trabalho, o ministro da Agricultura, o ministro da Saúde, da Economia, da Educação. E nós esperamos que esses ministros sejam sempre especialistas nessas áreas em que atuam enquanto ministros, não é mesmo? Bom, o Estado, ele existe nos atos de cada um de nós, seja quando nós cumprimos as leis ou quando as desrespeitamos, seja quando pagamos nossos impostos ou quando vamos tirar um documento de identidade, CPF, carteira de trabalho. Ou ainda quando vamos procurar o atendimento médico num posto de saúde, numa UPA, num hospital. Nesse sentido, ele é feito por cada um dos cidadãos, que age e pensa, considerando sempre que esse Estado pode defendê-lo, ampará-lo, ajudá-lo. Assim como pode também cobrar impostos e taxas diversas. Nós estamos vendo hoje a importância do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é público e é de responsabilidade do Estado. Ao mesmo tempo, é bom a gente destacar que, se por um lado o Estado somos nós, por outro, nós somos o Estado, em alguma medida. O que o Estado fez e faz de nós ao longo do tempo, isso é particularmente importante para nós aqui no Brasil e na América Latina, onde o Estado tem sido, historicamente, o agente de transformações, de revoluções, que em outras áreas têm sido fruto da sociedade, né? Impulsionadas pela sociedade, como, por exemplo, o nacionalismo, a industrialização e até mesmo o que está acontecendo hoje, né? As sociedades ocidentais, das quais o Brasil faz parte, são, em sua maior parte, democracias. São constituídas pelos chamados três poderes, que são independentes entre si, vale destacar, e um regula o outro, o executivo, o legislativo e o judiciário. Grande parte dos cargos ocupados nesses níveis é preenchido por meio do voto dos cidadãos. E seus ocupantes são também sujeitos à vontade popular, no sentido de perderem o direito de exercê-los se não agirem segundo as regras constitucionais. Ou seja, é preciso respeitar a Constituição. Ela é a lei máxima do país. De fato, o Estado se constitui num vasto campo de pesquisa para a sociologia, que tem estudado a formação das estruturas estatais, da ação estatal em forma de políticas públicas, os efeitos da burocratização nos procedimentos administrativos, etc. O Estado também é visto como uma estrutura profissional de gestão da sociedade, caindo muitas vezes no que conhecemos como burocratização, e uma burocratização excessiva. O Estado é essencial para o funcionamento das sociedades conhecidas como complexas. Na teoria weberiana, de Max Weber,
a gente encontra elementos para o entendimento das crescentes estruturas complexas estatais. Weber interessou-se especialmente pelo processo de racionalização, que no caso do Estado manifesta-se em forma de burocracia, estruturas administrativas que vão se tornando cada vez mais especializadas. Bom, para governar e administrar grupos humanos grandes, complexos, diversos, com múltiplas necessidades, coletar impostos, distribuí-los de forma adequada, de acordo com os recursos indispensáveis à vida desses grupos, dessas coletividades, garantir a ordem pública, a segurança, a saúde, etc., o Estado acaba admitindo funcionários que se perpetuam nesses cargos, dada a sua capacidade altamente desenvolvida de lidar com todos esses recursos e necessidades. O Estado pode existir em formas mínimas, como a gente vê em países anglo-saxões, ou com vastas áreas de intervenção, como é o caso do Brasil e da França. Em todos os casos, nós temos uma instituição humana, ou seja, isso quer dizer que o Estado é sempre resultado da interação entre os cidadãos e grupos de cidadãos, podendo assumir formas mais ou menos democráticas, com maior ou menor participação desses cidadãos. Se esses modelos de Estado tendem a dirigir a sociedade nos tempos modernos, através dos processos burocráticos, racionais e legais, nem sempre a execução e o trabalho efetivamente desenvolvido pelos dirigentes assume a melhor forma, como a gente vê. E nem sempre o Estado consegue se mostrar minimamente eficiente e principalmente justo. Nesses casos, algumas vezes surgem movimentos espontâneos, organizados, que são capazes de mobilizar multidões em nome de alguma exigência. A gente viu vários exemplos disso, né? Melhorias no transportes, aumento irregular de passagem de transporte público, como nós vimos aqui no Brasil já, manifestações contra corrupção, por criação de leis, impeachment, né? E as manifestações que crescem nas ruas, provocando respostas mais ou menos imediatas por parte dos poderes públicos. É importante a gente compreender que a participação dos cidadãos na gestão do Estado é um acontecimento histórico e que a própria ideia de cidadania se desenvolveu com muito sacrifício, a duras penas. Vocês com certeza viram quem dá início a esse processo é a Revolução Inglesa, que derrubou e condenou um rei incompetente em 1649, passando pela independência americana em 1776 e concluindo com a Revolução Francesa em 1789. E mesmo assim, ainda não era extensiva a todos, né? Em todos esses casos, foram se afirmando as ideias iluministas. Vocês devem ter aprendido sobre o iluminismo, de que os homens são os responsáveis pela existência e pela sua existência, e que todos são iguais em termos de direitos e deveres, né? Todos os homens, no sentido de seres humanos. Nesse caso, fica claro que a ideia de igualdade é irmã da ideia de cidadania e que elas se associam também à ideia de liberdade. Todas elas são obras humanas e, portanto, resultam em formas historicamente muito variadas. Para a sociologia, importa discutir, de um lado, as formas sociais do Estado, seu nível de abertura, democratização, e de outro, os mecanismos, movimentos sociais que são organizados para a reivindicação dos direitos de cidadania. Bom, é isso, basicamente. Estudem sociologia.